Overlord, interlúdio do volume 10. Nos interiores mais profundos da teocracia Slaney, pouquíssimas pessoas eram permitidas neste santuário inviolável. O primeiro era o membro mais graduado da teocracia, o Pontifex Maximus. Em seguida estavam os cardeais, os mais importantes detentores das 6 seitas dedicadas aos 6 deuses. E cada um deles, excluindo aqueles pertencentes à mesma seita como o atual Pontifex Maximus, era um potencial candidato para ser o próximo Pontifex Maximus. A cardeal do Fogo, Berenice Nagua Santini, a única mulher entre eles. Ela tinha mais de 50 anos e era um pouco gorda, possivelmente devido à sua idade. Seu rosto bem rechonchudo tinha um sorriso maternal que trazia a todos que olhassem uma sensação de serenidade. O cardeal da água, Zinedine Delan Guelph, um velho enrugado, tão velho que não se podia dizer sua exata idade, e sua pele era marrom parda. Embora os outros se preocupassem com sua saúde, nenhum deles poderia exceder seu nível e intelecto. O cardeal do vento, Dominic Aire Partucci, parecia um velho bondoso, mas ele era originalmente da escritura da luz solar e exterminou muitos seres heteromórficos durante seu tempo como guerreiro sagrado. Sua ira era como um incêndio, enquanto sua intenção assassina era como uma geleira. O cardeal da terra, Raymond Zurg Laurencin, um homem de olhos perspicazes e o mais novo entre os presentes. Dito isso, ele ainda estava na casa dos 40 anos, embora sua avidez tornasse esse fato difícil de acreditar. Ele era um ex-membro da escritura preta, na qual serviu por 15 anos, um herói que havia defendido sua nação. O cardeal da luz, Yvon Jasna Delacroix. Seus olhos estreitos e corpo magro o faziam parecer uma pessoa sinistra, mas definitivamente não era o caso. Todos aqui sabiam o motivo. Como usuário de magia divina, ele estava no topo, ou pelo menos bem perto de todas as pessoas aqui presentes. O cardeal da escuridão, Maximilian Oreio Laguiller. Ele estava cercado por vários livros que flutuavam no ar, sustentados por sua versão aprimorada da magia de prancha flutuante. Ele usava óculos redondos e originalmente foi um sacerdote do judiciário. Por isso, muitos dos livros que levitavam ao lado dele pertenciam à lei. Além disso, havia os chefes do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo do governo da teocracia. Havia o chefe do Instituto de Pesquisa que lidava com pesquisa mágica. Além disso, havia o Grão-Marechal, o mais alto detentor de nomeação nas Forças Armadas. Essas 12 pessoas compunham a mais alta autoridade executiva da teocracia Slaney. Depois de entrarem na sala, eles pegaram as ferramentas de limpeza e começaram a limpar o local. Alguns se livraram da poeira com espanadores de penas, alguns limparam o local com panos secos, enquanto outros foram limpos com panos molhados. Alguém usava até um item mágico para aspirar a poeira. Não havia descuido em seus movimentos. Eles limparam a sala toda com movimentos bem praticados. Nenhuma única dessas pessoas que estava no auge da teocracia Slaney estava relaxando. O suor jorrava de suas testas e suas vestes bonitas e imaculadas estavam manchadas de poeira, mas ninguém parou até que a sala ficasse impecável. A sala já estava razoavelmente limpa antes de começarem, mas agora parecia brilhar. Nenhum deles sequer pensou em limpar o suor. Em vez disso, eles se alinharam diante das 6 estátuas que pareciam estar defendendo essa sala e então abaixaram a cabeça. Hoje agradecemos aos deuses por nos permitirem viver mais um dia. Depois que o Pontifex Maximus disse aquelas palavras, todos repetiram depois dele. Assim oferecemos nossos agradecimentos. Após levantarem as cabeças profundamente abaixadas, todos guardaram o equipamento de limpeza em um canto. Só então lançaram magias de limpeza para limpar suas roupas e equipamentos. As toalhas que usavam para enxugar o suor emanavam uma fragrância refrescante. Seria trivial limpar a sujeira e a poeira dessa sala se usassem uma magia de primeiro nível. Fortalecer essa magia permitiria que toda a sala fosse limpa com facilidade. No entanto, não havia ninguém entre eles que fosse herege o suficiente para fazer isso nessa sala sagrada. Depois de se limparem, todos sentaram-se em frente a uma mesa redonda. Isso incluiu o Pontifex Maximus da teocracia Slaney. Nessa mesa, todos eram iguais. Não havia superiores ou inferiores aqui. Todos eram colaboradores e companheiros, pois, acima de tudo, isso era para a glória da humanidade. Então vamos começar a reunião. O organizador deste encontro foi o cardeal da Terra, Raymond Zurg Laurencin.
Nosso primeiro tópico é a tomada da cidade-fortaleza de Erantel do reino e sua área circundante como o coração do reino feiticeiro de Aizongon 2 semanas atrás. Não havia nada que pudesse ser mais importante do que o súbito advento dessa nação misteriosa. No entanto, pouquíssimas pessoas conheciam os detalhes da situação. A maior parte do que sabiam era pouco mais do que boatos. Para começar, eles sabiam que o rei feiticeiro era uma criatura morta-viva e também sabiam que era um usuário de magia extremamente poderoso, que havia destruído o exército real, que controlava um exército de mortos e que havia cavaleiros da morte entre os mortos-vivos que ele controlava, entre outras coisas do tipo. Raymond, que comandou as 6 escrituras, relatou esses detalhes em sua capacidade como organizador da reunião, e só então alguém falou. Eu sabia que não devíamos ter deixado aquilo acontecer. Deveríamos ter intervindo naquela guerra. O que está dizendo? Uma batalha aberta contra um usuário de magia que controla até Cavaleiros da Morte é extremamente perigosa. Já não concordamos com isso antes? Você pode até argumentar que se opôs, mas não tente invalidar nossa decisão anterior. Mesmo assim, eu não achava que ele realmente fundaria uma nação. Os membros do grupo assentiram um após o outro. O que o Império planeja fazer? Eles são aliados do Reino Feiticeiro e endossaram a fundação daquela nação. Então significa que viraram oficialmente colaboradores ou estão sendo controlados por magia? Eu duvido muito dessa segunda opção. O Paradigm está lá, afinal de contas. Ou seja, acho que cometemos um erro ao pensar que o Imperador poderia ser confiável. Bem, a questão aqui ele é um dos indivíduos mais talentosos de lá e parece que não está sendo bem valorizado. Será que deveríamos começar com o plano de atraí-lo para o nosso lado? Bem, eu creio que... Houve um bater de palmas e o debate que estava prestes a se aquecer rapidamente arrefeceu. A astróloga da longínquidade observou a batalha entre o Império e o Reino, mas houve um pequeno problema, então o relatório foi atrasado. Eu imploro o perdão de todos vocês por isso. O pequeno problema em questão provavelmente se referia ao fato de que ela havia se trancado em seu quarto e estava lá há algum tempo. Pelo menos foi o que todos pensaram. De todo modo, distribuiremos os registros do que ela viu. Estes não foram verificados por terceiros, são apenas os relatos dela sobre o que ela viu do exército do Rei Feiticeiro no campo de batalha. Mas que problemático. Foi o que todos pensaram, embora não tenham dito. Eles então pegaram os registros e os estudaram. Eles pararam na última folha, repassando a mesma parte repetidas vezes. Todos tinham as mesmas expressões severas e seus rostos lentamente ficaram pálidos. Raymond sorriu ao ver as mudanças em suas expressões. Ele tinha passado pela mesma situação anteriormente e estava feliz porque a doce miséria era visível em todos. E então, como se os representasse, Maximilian gritou. Sua boca se abriu tão larga que seus óculos caíram, mas ele não pareceu se importar com isso. Impossível? Como algo assim pode existir? Eu já disse, não? Essa é apenas uma descrição do que ela afirmou ter visto. Maximilian se calou diante da reação fria de Raymond. Ele estava ofegando como se tivesse acabado de correr. Enquanto Maximilian lutava para recuperar a respiração, Berenice decidiu fazer outra pergunta para ver se alguém compartilhava suas opiniões. Podem afirmar a veracidade disso? Tem certeza que é real? Se todos aqui ainda acreditam na palavra da longínquidade, então sim. Com olhares cheios de pesar em seus rostos, todos os presentes olharam para os papéis que estavam segurando, e todos os seus olhares pararam no mesmo lugar, a composição do exército do Rei Feiticeiro. Centenas de Cavaleiros da Morte, 200 no mínimo, centenas de Devoradores de Almas, 300 no mínimo. Esse exército, se essas coisas saírem do controle, não importa se é o reino, o império, a cidade-estado ou o reino sacro, todos serão obliterados. Assim como nós, se essas coisas nos atacarem, precisaríamos de séculos para nos recuperar dos danos. Cavaleiros da Morte. Esses eram monstros com dificuldade ranqueada em 100 ou superior. Eles eram capazes de criar recrutas zumbis que poderiam fazer outros zumbis. Os próprios zumbis não tinham muito poder de combate, mas poderiam levar ao surgimento de mortos-vivos mais fortes. Devoradores de almas. Monstros de dificuldade estimada entre 100 a 150. Mortos-vivos com habilidades de efeito em área. Eles podiam consumir as almas dos falecidos para sustento e se tornavam mais fortes à medida que devoravam mais almas. Eles irradiavam uma aura de medo passivamente. Sem pelo menos um usuário de terceiro nível, até mesmo olhar para eles seria impossível. Todos eram mortos-vivos que poderiam destruir uma cidade ou um pequeno país. Não acha que ela pode ter se enganado? Talvez o Rei Feiticeiro tenha percebido nossa vigilância e usado ilusões para nos confundir. Aivon sugeriu essa possibilidade enquanto esticava seus braços esguios
vazios e ressecados. As pessoas ao redor murmuraram, mas Raymond anulou essa possibilidade. A escritura preta conhece muitos monstros. Embora seja verdade que ela possa não ter tido uma noção completa das coisas, a astróloga da longínquidade ainda estava encarregada de fornecer suporte de inteligência para sua equipe. Além disso, nós verificamos avistamentos de Cavaleiros da Morte e Devoradores de Almas na capital do Reino Feiticeiro, a antiga cidade de Erantel. Sua resposta foi recebida por vários suspiros abatidos. Tudo o que eles podiam fazer era reconhecer que era verdade com vozes cheias de cansaço e depois continuar discutindo o assunto. O que faremos então? Qual é o melhor curso de ação para nós como protetores da humanidade? O que podemos fazer contra cerca de 500 monstros, cada um dos quais pode destruir uma nação inteira por si só? Então as forças deles equivalem a 500 países pequenos. Isso é insano, não acham? Quanto caos esse país poderia incutir no equilíbrio entre as nações? A questão é o que o Rei Feiticeiro pretende fazer com esse poderio militar. Caso ele só pretenda defender seu território, não será um problema a curto prazo. As coisas não são tão simples assim, não é? É muito poder apenas para se defender. Além disso, o Rei Feiticeiro é um morto-vivo e eles odeiam os vivos, vocês se esqueceram? Tenho certeza de que ele usará o seu poder para atacar os países vizinhos. Não importa como o Rei Feiticeiro pretende usar seu poderio militar. O que importa é o que nós podemos fazer a respeito. Foi uma opinião bem válida e a direção da reunião começou a mudar. E então, os membros da Escritura Preta podem lidar com isso? Esse é o assunto mais importante. Os membros da Escritura Preta eram um as na manga da Teocracia Slane, uma unidade de forças especiais composta daqueles que estavam no nível dos heróis. Podia-se pensar neles como aventureiros de rank adamantina, mas havia uma diferença crítica entre os dois, isso é, os seus equipamentos. Quando os deuses vieram a este mundo, eles haviam deixado equipamentos dignos de uma divindade para trás, mas os aventureiros precisariam ir em missões épicas, daquelas vistas em sagas heróicas, e tudo isso apenas para obter uma única peça desses equipamentos. Em contraste, cada membro da Escritura Preta possuía vários artigos de tal panóplia. Se nem mesmo eles conseguissem lidar com uma ameaça como essa, ainda poderiam conduzir um grande ritual para conjurar o anjo mais poderoso para lidar com o problema. Certamente, o mais exaltado dos anjos seria capaz de triunfar até sobre os Cavaleiros da Morte e os Devoradores de Almas. No entanto, o grande número de inimigos os deixava muito desconfortáveis. Todos os olhos na sala então foram para Raymond, e ele riu. Algumas pessoas sorriram em resposta ao riso dele, mas aqueles sorrisos congelaram em seus rostos quando eles ouviram o que ele disse em seguida. É impossível. Eu digo isso como o antigo terceiro assento da Escritura Preta. Qualquer um que espere que enfrentemos 500 deles deve ser um louco varrido. Já seria ruim mesmo se estivessem apenas em números iguais a nós. Não, se não fosse por isso, por que a astróloga da longínquidade se trancaria em desespero? Mas por outro lado... E então, a natureza do sorriso no rosto de Raymond mudou. As coisas são diferentes para os divinos. Oh! Essa exclamação de surpresa foi o som da alegria de todos os presentes. Aqueles dois devem ser capazes de lidar até com um exército de Cavaleiros da Morte e Devoradores de Almas. Claro, apenas por precaução precisaríamos dar o máximo de assistência que pudermos. É reconfortante saber que aqueles dois darão conta. Sem dúvidas, é um alívio. Em meio ao júbilo de seus companheiros, apenas Zinedine não estava satisfeito. Sentindo o ar pesado de fadiga ao redor dele, todos se aquietaram. Você não está nos contando tudo, não é? O que está insinuando, Zinedine? Que eu saiba, a nossa lei proíbe falsos testemunhos e obscurecimentos da verdade neste lugar. Mas somos confrades servindo sob o mesmo propósito, sob a mesma bandeira. Mentir aqui é uma grave heresia. Agora que eu lembrei disso, vou perguntar pela última vez. O que está escondendo? Zinedine, como assim? Por que está dizendo isso? Dominique, algo não cheira bem. Por que a astróloga da longínquidade se trancou então? Sabendo que ninguém podia responder a essa pergunta, ele continuou a falar. Ela sucumbiu ao desespero, ou talvez ao choque. É verdade que um exército dos mortos pode assustar, mas ela é da Escritura Preta. Por que ela se esconderia só por causa disso? Ou então, é porque ela viu algo que até mesmo os divinos não conseguiriam vencer. Admita, este relatório aqui não está completo, não é? Todos então olharam para Raymond e Zinedine. Onde você quer chegar escondendo isso? Eu confio em você. Eu sei que você não é o tipo de homem que usaria das escrituras para ganho próprio. Então por que não revela toda a verdade? Muito astuto.
Perspicaz como sempre, Zinedine. Eu simplesmente queria explorar as possibilidades e só então eu diria o que aconteceu. Agonizar sozinho sobre esse problema me daria úlcera, então eu fico feliz em compartilhar com todos os senhores aqui nesse caso. Raymond então olhou para todos antes de continuar. O quanto vocês sabem da batalha entre o reino e o império? Digo, entre o reino e o reino feiticeiro. Quem respondeu em seu nome foi o Pontifex Maximus. Eu ouvi dizer que o rei feiticeiro usou uma poderosa magia e, como resultado, o exército real enfraqueceu e foi derrotado. Por causa disso, eles obedeceram aos pedidos feitos antes da batalha e cederam Erantel ao reino feiticeiro para a fundação de uma nação. Isso é tudo. E o número de mortes? O Pontifex Maximus simplesmente respondeu a Raymond com um aceno negativo de cabeça. Eu não sei. Essa notícia ainda não chegou até mim. Creio que o mesmo vale para todos, certo? Sim, sacerdotes e comerciantes não vão mais a Erantel agora que se tornou o coração do reino feiticeiro, uma nação que tem um rei morto-vivo. Então tudo o que ouvimos sobre ela são rumores de procedência desconhecida. Precisamos das escrituras. Esse tipo de coisa é mais adequada para as escrituras da água pura do que da escritura da flor do vento, não? Sim, e é por isso que somente o comandante das 6 escrituras, ou você sabe quem, conhece a verdade. Tudo o que sabemos é o pouco que vazou. Entendo. Então, por favor, nos mostre a versão completa e integral do que a astróloga da longevidade viu durante a batalha. Raymond então entregou o resto do relatório, e depois de ler o relatório completo, a sala se encheu com o silêncio do desespero. Sentindo que não podia mais continuar, Aivon levantou uma questão. Entendi. Você estava com medo de que nossos corações fossem parar se nós víssemos isso de antemão? Na verdade, não. Acredito que seus corações são fortes o suficiente até para germinar cabelo. Eu estava simplesmente com medo de que se eu abrisse falando isso, ninguém acreditaria. Aivon então assentiu, incapaz de refutar a sugestão de seu colega. Não vou negar. Teríamos duvidado até se tivéssemos visto isso em primeira mão. Como alguém poderia acreditar à primeira vista? Mas depois de aceitar a realidade do exército do rei feiticeiro, realmente não temos outra escolha. Ainda assim, eu não quero acreditar. Com apenas uma magia, ele matou mais da metade do exército real. Durante aquela batalha, o reino mobilizou 260 mil homens. Metade disso seria pelo menos 130 mil pessoas, certo? Eu ouvi que o exército real foi derrotado, mas isso aqui é simplesmente... Mas foi só a longínquidade que testemunhou? Não é incomum que o número de mortos e a contagem de baixas sejam exageradas. Sim, é verdade, mas a descrição dele ter exterminado uma ala inteira do exército real com uma só magia significa que foram pelo menos 80 mil mortes. E se isso não bastasse, ainda surgiram monstros abissais vindos desses sacrifícios. Eu não posso negar o que ela viu. Isso é magia dos deuses. O 11º nível de magia, eu presumo. Deve ser isso. É o poder dos deuses, não? O que está escrito aqui é semelhante à descrição daquele deus. Será que é possível que ele tenha descido dos céus mais uma vez? Impossível. As tradições orais afirmam que o deus da morte, Surshana Sama, foi morto pelos execráveis 8 reis da ganância. Isso deve ser outra coisa. E se Surshana Sama realmente tivesse descido dos céus mais uma vez, aquela pessoa certamente teria nos dito. Afinal, aquela pessoa foi a primeira seguidora do Surshana Sama. Então quer dizer que finalmente chegou a hora? Provavelmente, depois de 200 anos. Também creio que sim. A julgar pelas tradições orais, pode ter aparecido em algum lugar do continente. O poder nacional deles aumentou tão lentamente porque aqueles imprestáveis estragaram o plano. Aqueles idiotas do reino. Todos os presentes tinham olhares de ódio quando ouviram essas palavras. O reino era geograficamente o país mais seguro de todos. Por causa disso, a teocracia Slaine os ajudou na esperança de que o reino se tornasse a nação que salvaria a humanidade. Criando grandes quantidades de seres humanos em terras seguras e férteis, muitos indivíduos talentosos também apareceriam, que poderiam ser criados como heróis que poderiam resistir contra as invasões dos não-humanos. No entanto, paz e prosperidade fizeram com que eles caíssem em degeneração e o reino apodreceu por dentro devido a disputas internas. O mais preocupante foi como eles começaram a produzir narcóticos e os exportar para outro país promissor, o Império. Sendo assim, a teocracia havia mudado seu plano. Seu plano de apoio
era permitir que o Império devorasse o reino e então educasse os talentosos indivíduos dentro do Império. A razão pela qual a teocracia não conquistou o reino foi porque se tornariam vizinhos do Estado do Conselho, o que poderia levar a uma perigosa conspiração interna para destruir o Estado do Conselho. A crença base da teocracia era que a humanidade foi escolhida pelos deuses e todas as outras raças tinham que ser exterminadas. Sendo assim, eles ensinavam aos humanos que a humanidade estava cercada por inimigos e que eles não tinham escolha a não ser trabalharem juntos. Essa foi a única maneira pela qual eles puderam concentrar seu poder nacional e se tornar um país forte. Entretanto, caso se tornassem vizinhos com o Estado do Conselho, havia uma chance de que sua filosofia pudesse levá-los a uma direção perigosa. Todos aqui entendiam que só podiam planejar o futuro da teocracia conhecendo a força de seu país. Assim, eles sabiam com quais países deveriam tomar cuidado. No entanto, o povo comum iria gritar por guerra contra o Estado do Conselho a fim de destruir os inimigos da humanidade, e isso seria desastroso. O Estado do Conselho ainda era muito forte. Para ser preciso, o perigo estava com um dos conselheiros, o soberano Dragão de Platina, filho do Imperador Dragão. Se lutassem contra ele, que atualmente era o mais poderoso dos Lordes Dragões, eles correriam o risco de seu país ser reduzido às cinzas. Mas e as pessoas que não sabiam disso? O que elas pensariam? Bem, elas veriam os inimigos vindo para destruí-las, mas tudo o que podiam fazer era roer as unhas e esperar. É claro que todos aqui poderiam facilmente eliminar esse ressentimento pela força de vontade, mas isso produziria reações que enfraqueceriam seu poder nacional. Além disso, eles não podiam negar a possibilidade de uma guerra no futuro. Sendo assim, a teocracia não poderia compartilhar uma fronteira com o Estado do Conselho, nem poderia controlar diretamente o reino. Mesmo que quisessem governá-los das sombras, o reino era muito grande. Vamos considerar o Rei Feiticeiro primeiro. Para começar, ele deve ter sido aquele que destruiu a escritura da luz solar algum tempo atrás. O ar pareceu crepitar e congelar diante dessas palavras. Um usuário de magia com esse nome apareceu em um vilarejo próximo quase ao mesmo tempo. Isso não deve ser uma coincidência, não é? E aquela tal vampira que a escritora preta encontrou? Será que ela é uma lacaia do Rei Feiticeiro? É bem provável, mas acho que é mais provável ainda que ela seja alguém como o Rei Feiticeiro, assim como aqueles seres. Caso contrário, não há como explicar tamanho poder. Tem razão. E já que estamos no tópico de múltiplas aparições, Jadabalf deve ser um também. Isso explicaria o poder que ele exerceu no reino, bem como a razão para um monstro com esse tipo de poder aparecendo de repente. Mas e o tal do Momol? Ele parece estar perseguindo o vampiro. Mas se essa previsão estiver correta, esse vampiro deve ser uma entidade semelhante ao Rei Feiticeiro. Isso também explicaria o porquê dele ser tão forte quanto a Jadabalf. A questão é se ele é ou não uma aliada do Rei Feiticeiro. Momol matou uma vampira e ficou contra Jadabalf. Dado que eles podem ser da mesma laia, mesmo assim se opondo um ao outro, será possível que ainda possam ser inimigos? Quem sabe, ele pode ter negociado uma trégua com o Rei Feiticeiro e se tornou um aliado. Então há apenas a questão do porquê ele matou a vampira e se opôs ao Rei Feiticeiro. Talvez ele a tenha matado por ela ter sido controlada pelo Tesouro Supremo. Ainda assim, por que ele se oporia a Jadabalf? Se o Momon fosse um amigo do Rei Feiticeiro, em que tipo de cenário ele seria inimigo de Jadabalf? Talvez a vampira e Jadabalf estivessem trabalhando juntos. Nesse tempo, o Rei Feiticeiro e o Momon se tornaram aliados. Ou pode ser que a vampira, Jadabalf, o Rei Feiticeiro e o Momon são todos inimigos. E existem também outras possibilidades, mas há pouquíssima informação para chegarmos a qualquer conclusão. O pior cenário seria todos estarem do mesmo lado, mas duvido muito. Momon é muito humilde. Normalmente, alguém com tanta força seria muito mais petulante. Sim, assim como os 8 reis da ganância, ou talvez até como os nossos deuses. Concordo. Será que o porquê deles não fazerem isso é por estarem desconfiados uns dos outros? Não. Talvez estejam atentos sobre outros de sua laia. Então, já que o Rei Feiticeiro deu as caras e começou a construir sua nação, algum outro monstro pode achar isso uma afronta e fazer o mesmo. Se as palavras de Momol são confiáveis, a Rony Penioco tem um companheiro. Precisamos tomar cuidado, e o mesmo vale para Jadabalf. No fim, isso é tudo especulação. O único meio de confirmarmos é fazendo contato com o Rei Feiticeiro ou com o Momon. Isso é muito arriscado, muito mesmo. Em vez disso, deveríamos ir ao Império e obter informações dos povos de lá, e depois fazer contato com o Imperador. Creio que seja o melhor método. Claro, contanto que o Imperador não esteja abanando o rabo pro Rei Feiticeiro. Em todas as apostas existem riscos. Se não fizermos nada além de nos escondermos, acabaremos tendo de lidar com um daqueles monstros mais cedo ou mais tarde.
Mas quando sugere uma aposta, o que estaríamos apostando? Se errarmos, será um casus belli para nos atacar, não? Devemos tentar entender a posição do imperador sobre o assunto antes de fazer contato. Quando todos pareciam concordar com essa proposta, alguém fez uma pergunta até bem razoável. Ainda assim, não houve insurgências em Erantel, aquela cidade governada pelos mortos-vivos. Será que todos foram mortos ou há um perfeito reinado de terror no lugar? Depois de ouvir essa pergunta, os outros mal conseguiram acreditar na resposta que Raymond deu. Na verdade, de acordo com os nossos relatórios, parece ser um governo bem pacífico. O quê? A exclamação que se espalhou pela sala não combinava com essas pessoas, mas elas não conseguiram evitar. Na minha idade, acabo ouvindo coisas erradas, mas parece que minha audição está cada vez pior. Raymond, você realmente disse pacífico? Agora só falta dizer que o sol vai nascer do norte amanhã. Piadinhas à parte, senhores. Se o Raymond está dizendo a verdade, isso seria uma visão verdadeiramente inimaginável. O nosso informante é maluco ou piadista? O relatório afirma que os Cavaleiros da Morte são usados como guardas da cidade. Estes anciãos são funcionários públicos, enquanto os comedores de almas são usados para puxar vagões de carga. Não, calma. O quê? Você poderia repetir? Em face de Maximilian e seus óculos caídos, Raymond não mudou suas palavras enquanto se repetia. O quê? E mais uma vez, a mesma expressão de surpresa inadequada escapou deles. Cada uma dessas criaturas era um tipo de morto-vivo com poder avassalador. Mas agora, cavaleiros do submundo mantinham a ordem pública como bons soldadinhos. Mestres de labirintos insondáveis estavam se sentando à mesa controlando o fluxo de mercadorias, e monstros que poderiam dizimar uma cidade inteira faziam trabalhos de burro de carga. E tal país agora existia do outro lado de suas fronteiras. Mas que piada de mau gosto é essa? De qual buraco do inferno veio isso? Mortos-vivos andando pelas ruas e administrando a cidade. Tudo o que eles podiam imaginar era que todos os humanos deviam estar mortos. Não, os antigos moradores de Erantel, os cidadãos atuais do Reino Feiticeiro, ainda estão vivendo vidas comuns lá. Houve alguns alvoroços no começo, mas está pacífico agora. Parece que subestimamos o povo do reino todo esse tempo. Pois é, quão fortes são os espíritos daquele povo. Só imaginar o ato de caminhar ao lado de uma criatura morta-viva que odiava os vivos fazia com que todos os presentes tremessem de medo. Isso seria como viver ao lado de um monstro faminto. Seria comum que uma pessoa normal tivesse medo. Deve ser que só estão aguentando isso pois confiam no grande guerreiro, o aventureiro e herói Momon o Negro. Raymond disse o relatório do que aconteceu no primeiro dia do reinado do Rei Feiticeiro sobre Erantel, e todos ouviram atentamente. Como eu pensava, é impossível que o Momon tenha sido amigo do Rei Feiticeiro de Antemão. Ora, isso não é mais uma prova de que esse tal de Momon e o Rei Feiticeiro estão em comunho? Eles apareceram praticamente na mesma hora, não foi? Todos apoiaram suas cabeças em contemplação. Eles sentiram que a chance disso não era insignificante, mas honestamente não havia como saber. Existe alguma maneira de colocar o Momon contra o Rei Feiticeiro? Talvez se usássemos o povo de Erantel, poderíamos... Isso é perigoso até demais. Se der errado, seremos inimigos do Momon e do Rei Feiticeiro ao mesmo tempo. Exatamente. Já sofremos perdas consideráveis ultimamente. Embora os mortos já tenham sido ressuscitados, a Escritura Preta ainda está com membros em falta. Já a Escritura da Luz Solar está efetivamente dissolvida. A coroa foi roubada e a Princesa Miko e Kairi-sama estão mortas. Levará pelo menos 10 anos para recuperar nossa força total. Não podemos sair por aí assando carne sob o nariz de um dragão adormecido, ainda mais no estado das coisas. Sim, precisamos evitar abrir 2 frontes de batalha ao mesmo tempo. Naquele momento, a hostilidade na sala pareceu se inflar. Aqueles traidores imundos. Elfos desgraçados. A teocracia estava atualmente em guerra com os elfos da Grande Floresta de Evasha. Originalmente, a teocracia e os elfos tinham um relacionamento cooperativo, mas essa relação havia sido quebrada e a teocracia estava agora lutando contra os elfos com seu próprio poder. A teocracia havia construído uma base avançada no Lago Crescente, sede da capital élfica. De acordo com o plano, a capital deveria ter sido destruída em poucos anos, mas esse plano estava lentamente saindo do roteiro. Que tal um cessar-fogo com eles, por enquanto? Não seja tolo. Quanto sangue acha que já foi derramado em combate? E se pararmos, nunca seremos capazes de nos vingar por ela. Aquela criança. Depois de dizer isso, o velho sorriu amargamente. Ele a tratava como uma criança por causa de sua aparência, mas na verdade ela era mais velha do que qualquer um nessa sala. Onde ela está? Naquela sala aqui perto, como sempre.
Precisamos dar a ela a chance de se vingar por sua mãe. Sim, senão seria muito desumano. O coração dela deve se acalmar depois de se vingar. Pelo menos é no que eu acredito. Expressões de pesar apareceram nos rostos de todos os presentes. Francamente, me sinto ofendido com a atitude dos sacerdotes da época. Eles criaram uma pobre menina com uma personalidade assim. Já que disse isso, gostaria de lembrá-lo e também culpar aqueles selvagens da floresta. Os cardeais não acharam uma boa ideia tirá-la do lado da mãe. É um tema deveras espinhoso. Mas o X da questão é que se implantarmos aquela garota, talvez aquele Lorde Dragão acabe despertando. O poder dos deuses, Keisei Keikoko, provavelmente não funcionará naquele sujeito que pode usar magia selvagem, ao contrário do soberano dragão da catástrofe. E que tal usarmos no Rei Feiticeiro? Silêncio recaiu sobre a sala de reuniões. Isso era algo em que muitos estavam pensando, mas que estavam receosos de falar. Não é uma má ideia, mas não sabemos que tipo de poder os subordinados do Rei Feiticeiro possuem, então isso me deixa desconfortável. Se ao menos Keisei Keikoko pudesse dominar alvos sem limite, então não haveria problemas. Como ousa, os deuses deram suas vidas para proteger a nós, a humanidade, e pensar que ficaria insatisfeito com os tesouros secretos que eles nos deixaram. Quanto à audácia, Perdão, creio que me expressei mal. controle essa sua língua. Então voltemos ao assunto. Todos aqui são contra o uso do Keisei Keikoko no Rei Feiticeiro? Seria muito perigoso. Se pelo menos o Lorde Dragão da Catástrofe aparecesse, nós poderíamos controlá-lo e usá-lo como vanguarda. Foi o que ele disse, mas não havia sentido em esperarem pelo que não estava lá. É inevitável. Deveríamos então enviar o mensageiro para conversar com aquele Lorde Dragão sobre os elfos? Mas quem sabe o que eles vão pedir? Podemos aceitar se for um pedido justo. Afinal, é pela paz da alma daquela garota. Não houveram objeções. Todos aqui estavam mergulhados em introspecção. Até que então, uma risada silenciosa soou e os olhos de todos foram para a pessoa que fez o som. Tão compassivos, mesmo hoje em dia, onde todos que sabiam do que aconteceu estão mortos. Nosso objetivo é defender toda a humanidade das outras raças. E toda a humanidade inclui aquela garota. Acho que podemos ser perdoados por um pequeno abuso de nossa autoridade se quisermos salvar uma companheira. Eu não tenho motivos para me opor se não resultar em nenhuma morte. Ao ouvir isso, o grão-marechal sorriu amargamente. Seria melhor distribuir esse conhecimento por escrito em vez de passar oralmente, não? Se fosse outra coisa, tudo bem, mas será perigoso perdermos mais alguém. Espalhar esse conhecimento também facilitará a coleta de informações. Essa foi uma sugestão feita com bastante frequência ao longo dos séculos. Naturalmente, sempre foi rejeitada. Nosso mundo é tão frágil quanto um barquinho à deriva no oceano. Quanto menos pessoas souberem disso, melhor. Afinal, todo século tem sua tempestade que entra para a história. Podemos estar testemunhando uma neste exato momento. Como alguém poderia dormir tranquilo sabendo disso? Os fortes não se escondem na sombra por muito tempo. Eles sempre se destacam, mesmo que tentem viver uma vida normal. Se isso for verdade, o que acha que o ex-cardeal-dono fará? Todos os presentes ficaram com expressões complexas em seus rostos. Não sei, mas há uma alta chance de algo acontecer. Talvez haja algum tipo de trunfo ainda não revelado. Ou talvez a ex-nono assento, a passos de vento, possa saber de alguma coisa. É um problema atrás do outro, e alguém sabe o paradeiro dela, por acaso? Nada é mais problemático do que isso. Houve vários suspiros audíveis vindo do grupo. Que tal pedir ajuda aos membros aposentados da Escritura Preta? Dessa forma, podemos restaurar nossa força de combate. Não, manter nossa vigilância. Podemos enviá-los para o Reino Dracônico como reforços. Diminuiria muito as chances de baixas. A Escritura Preta era comumente atribuída a tarefas muito perigosas. Devido à periculosidade e o atrito entre seus integrantes, alguns acabavam morrendo. No entanto, enquanto os cadáveres permanecessem, eles sempre poderiam ser trazidos de volta à vida. O problema era que as ressurreições drenavam a força vital e eles precisariam treinar por um longo tempo para recuperar a força que tinham antes de morrer. Sendo assim, algumas pessoas optavam por se aposentar depois disso. Havia também outros que haviam se aposentado devido à idade. Seja qual for o caso, os aposentados tinham prioridade em qualquer cargo que quisessem. Também havia aqueles que se contentavam em viver um estilo de vida degenerado e sem trabalho, mas felizmente esses eram poucos. A maioria não seria capaz de suportar os olhares de desprezo de suas
suas esposas e perguntas como: até quando vai ficar sem arrumar um trabalho, querido? E por isso simplesmente voltavam a trabalhar. Levaria algum tempo para treinar essas pessoas até conseguirem seu senso de combate de volta, e havia aquelas mais velhas que não podiam mais se mover como faziam no seu auge. Ainda assim, eram pessoas extremamente confiáveis para outros cargos. Apenas explique a situação para eles e faça nosso pedido, mas não espere que todos peguem armas. Com certeza, será apenas um convite e precisamos preparar compensações para agraciar aqueles que aceitarem, especialmente se pedirem algo em troca. Sim, não custa nada perguntar, mas caso alguém concorde, pague uma quantia acima da qual eles estejam esperando. Isso, pague a eles o mesmo que nós recebemos. Risadas autodepreciativas ecoaram pela sala. Queixar-se da falta de salários era uma piada interna entre eles. Na teocracia, os salários diminuíam depois que o indivíduo ascendia além de uma certa hierarquia. Essa era uma forma de autopurificação a fim de garantir que as pessoas não fossem motivadas a subir na vida por ganância. Sendo assim, muitos dos que ocupavam altos cargos o faziam porque escolheram simplesmente servir sua nação. Depois que o riso parou, o Pontifex Maximus então falou novamente. Então, irmãos e irmãs, vamos ao próximo tópico. Raymond, prossiga. E com isso, a reunião das pessoas mais influentes da teocracia Slane continuou em seu curso.